1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 23. Se você encontrou o texto, dá um glória pentecostal. Está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos ler mais uma vez, versículo de número 23. E essa segunda vez é para que, se você tiver o costume de sublinhar, demarcar, faça isso, que eu vou pontuar alguns pontos importantes que nós iremos falar aqui nessa mensagem. O primeiro é esse: porque eu recebi do Senhor. Se você puder, sublinhe isso: porque eu recebi do Senhor. Que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Verso 24: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Sublinhe isso: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Se puder, sublinhe isso: este cálice é o novo testamento. E no meu sangue, o sangue você coloca uma ênfase. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, e para finalizar, até que venha. Até que venha. Antes de tomar o seu assento, e para não perder o costume, pergunte para esse crente bonito, cheiroso, que veio com vontade de cultuar, se ele tem glória a Deus para dar essa noite. Pastor Paulo falou aqui que o culto é entrega, né? E ele está meio cansado. Fala então assim: meu irmão, minha irmã, se você não der glória a Deus essa noite, a minha prova vai passar para você. Então dá glória na rádio. Grande é a prova. Tome seu assento em nome de Jesus, querido. Queridos, olhe para cá, me empreste a tua atenção. Eu peço em nome de Jesus, vamos evitar nesse momento sair, beber água. Eu sei que tu não bateu os teus 3 litros de água por dia. As 100 ml do copo da igreja não vai fazer a diferença agora, mas eu creio que a palavra pregada pode fazer a diferença na tua vida. Então me preste a tua atenção. Como eu disse, eu serei pontual, rápido, sucinto, culto de ceia muito dinâmico, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e peço paciência, porque, como eu disse, a minha voz não é a mesma da manhã. O texto que nós acabamos de ler, com toda certeza, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Isso porque ele é muito utilizado dentro desse contexto de culto a qual nós estamos inseridos hoje, culto de ceia. Toda ceia nós abrimos, olhamos, analisamos e lemos esse texto. Pela manhã, quando eu pedi para abrir em 1 Coríntios 11, 23, os diáconos até se posicionaram só de eu falar referência bíblica. Isso porque estes versículos a qual nós lemos, ele com toda certeza são versículos extremamente conhecidos.
Paulo aos Coríntios, ele está falando nestes versos acerca da última ceia que Jesus ele passou com os seus discípulos. 1 Coríntios 11, 23 em diante, não li todo o texto da ceia, mas ele trata acerca da última ceia que Cristo ele teve com os seus discípulos, prestes a cumprir o seu propósito dentro do seu ministério terreno. Não apenas Paulo, mas os evangelhos sinóticos também irão tratar a respeito desse texto. A expressão sinótico significa semelhantes. Os evangelistas que tratam de maneira semelhante acerca dos fatos, eles irão falar desse texto, mas não apenas do que Cristo falou no período da ceia, não apenas o que Cristo mencionou dentro do cerimonial, mas de maneira mais abrangente eles irão tratar de todo o contexto a qual está inserido o dia da ceia, tanto o período que antecede quanto o período que será posterior à ceia do Senhor. A saber, os evangelhos sinóticos semelhantes são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Se você observar, se você ler esses evangelhos, vocês vão perceber que eles vão tratar de eventos parecidos, só que cada um com uma perspectiva diferente daquilo que viu, da forma que olhou Cristo fazer e realizar. Serão esses três evangelistas que irão falar acerca desta última ceia, acerca deste acontecimento. No entanto, existem pontos a qual Paulo está tratando ao Coríntios, assim como também como Jesus ele está revelando na ceia, que ele tratou na ceia, que falam ao meu coração, e eu acredito que precisa da nossa atenção nesta noite. Pontos que certamente nós devemos observar e meditar acerca dele. O primeiro ponto está no versículo de número 23, a qual nós lemos, e eu pedi para você sublinhar, porque no versículo de número 23 está escrito que Paulo ele inicia o texto da seguinte maneira: porque eu recebi do Senhor. Paulo está deixando claro, ao instruir os irmãos da igreja de Coríntios, que a ceia não foi algo instituída pelos homens, que a ceia não foi algo criado pela igreja, que a ceia não foi algo instituído por ele, a ceia não foi algo que Alegado criou, mas ele é preciso, direto em dizer que o cerimonial da ceia ele não recebeu de homens, mas que ele recebeu do Senhor. Sendo assim, o próprio Cristo instituiu a ceia. Quando Paulo está falando que recebeu do Senhor, duas coisas podem ser enfatizadas aqui. A primeira é que em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 8, o próprio apóstolo Paulo irá dizer que ele é um apóstolo que foi gerado fora do tempo. Quando ele está dizendo acerca disso, ele está pontuando porque ele não foi um daqueles que andou com os 12 discípulos no período de 3 anos e meio, a qual Jesus ele pregou e impactou a multidão. Diferente dos 12 que caminharam com Cristo, Paulo foi um dos que não caminharam. Sendo assim, Paulo não estava na mesa da ceia do Senhor naquele dia. Ele não viu Jesus pegando o pão, ele não viu Jesus tomando o cálice. Paulo não estava naquele momento. Porém, Paulo vem a ter um encontro com Cristo já em Atos capítulo de número 9, após Cristo morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus. E eu não vou tomar muito tempo com isso, porque durante 4 meses nós falamos acerca disso nas viagens missionárias de Paulo. Mas a primeira verdade que está inserida quando ele diz, porque eu recebi do Senhor, é que ele não foi uma testemunha ocular, ele não participou
ele não estava perto, ele não estava sentado à mesa da ceia. Isso leva a um segundo ponto, porque quando nós olhamos para aquilo que ele está falando, nós podemos pensar, já que eles não estavam na mesa da ceia, já que Paulo não participou deste período, com certeza ele tomou por base um dos evangelhos, para descrever acerca disso que ele está falando, a igreja dos Coríntios, a igreja implantada aos Coríntios. Só que é interessante observar que a carta de Paulo aos Coríntios, cronologicamente, ela é escrita antes dos evangelhos. É claro que o nosso cânon bíblico, ele é organizado de maneira que a gente possa compreender melhor as ordens dos fatos. No entanto, quando nós olhamos cronologicamente, a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita antes do primeiro evangelho ser escrito, a saber, o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Porém, a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita antes. Sendo assim, Paulo não tinha a base histórica para escrever, e por isso ele pontua que ele recebeu do Senhor. Embora o evangelista Marcos, ele também não fez parte dos 12 que caminharam com Cristo, que andaram com Jesus. A história nos diz e nos revela que Marcos ele irá escrever o seu evangelho, ditado pelo apóstolo Pedro. Sendo assim, o apóstolo Pedro estava falando acerca dos fatos, e João Marcos escrevia acerca daquilo que Pedro vivenciou com Cristo Jesus. Sendo assim, quando que Marcos chega no momento da ceia, ele está recebendo do momento da ceia pela boca de Pedro. Marcos recebeu deste fato por Pedro. O evangelista Lucas, ele também não fez parte dos 12 apóstolos, só que a Bíblia diz, é o próprio Lucas descrevendo, que ele pesquisou de maneira minuciosa acerca de todos os fatos que aconteceram, para descrever acerca daquilo que Cristo fez e realizou. Sendo assim, Lucas, quando ele chega no momento de descrever a ceia, ele não recebeu do Senhor, porém, ele recebeu de testemunhas oculares daquilo que aconteceu. Mas quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo não estava na ceia. Quando ele escreve aos Coríntios, ele não tinha base do evangelho, mas Paulo diz, eu não recebi de homens, não foi Pedro que me contou, não foi testemunha ocular que me revelou, só que ele diz, o que eu estou te ensinando, eu recebi do Senhor. Paulo está passando para a igreja, não aquilo que ele recebeu de homens, mas aquilo que ele recebeu do Senhor. E a prova que Paulo recebeu tal coisa de Cristo, é que todo o seu relato será pautado e testificado a partir daquilo que os evangelistas escreverão depois. A exemplo disso, Mateus, que será o evangelista que estava na mesa, que participou da ceia, testificando que de fato, o que Paulo descreveu à igreja de Coríntios, ele recebeu de não outro, senão de Cristo Jesus. A primeira coisa que Paulo está pontuando, e a primeira verdade é, a ceia não foi instituída por homens, não foi criada pela igreja, mas ela foi instituída pelo Deus da igreja. Após Paulo revelar que a ceia não foi instituída por homens, e sim por Deus, Paulo irá nomear esse dia. E talvez se fosse eu teria falado que esse dia foi o dia da festa, esse dia foi o dia da ceia. Mas quando Paulo nomeia esse dia, ele vai nomear da seguinte maneira: no dia em que ele foi traído.
no dia em que ele foi apunhalado pelas costas, no dia que um amigo rejeitou. Paulo está dando um título ao dia da ceia, e o título que ele está dando é: no dia que ele foi traído. Sendo assim, embora seja simples de entender, e eu tenha confirmado isso logo no início da mensagem, é bom lembrar que se esse acontecimento está falando que foi no dia em que ele foi traído, então está falando dos últimos dias de Cristo, antes dele cumprir o seu propósito central, que é se entregar no madeiro. Nessa altura, Jesus já havia deixado de ser alguém desconhecido. Jesus já tinha deixado de ser um anônimo de Nazaré. A essa altura, Jesus não é mais conhecido como filho de José, como filho de Maria, mas ele já se tornou o homem mais conhecido de todo Israel, a qual aonde ele passa, uma multidão segue, cada multidão com o seu propósito. Alguns seguem a ele para receber uma cura, outros com desejo de tocá-lo, outros com desejos de ver e multiplicar o pão. A multidão de Lucas capítulo de número 5 o apertou para ouvir uma palavra. Para alguns no dia de hoje ele pode ser muita coisa, mas a questão é que ele já se tornou a essa altura alguém mais conhecido da nação de Israel. E quando eu digo desta maneira superficial, rasa, que Jesus havia deixado de ser o filho de José e o filho de Maria para se tornar o homem mais conhecido de todo Israel, é que embora saibamos quem ele é, dentro do seu tempo, cada um tinha uma perspectiva acerca da sua identidade. Embora eu venha tratar de maneira simples e rasa, que ele deixou de ser conhecido como filho do carpinteiro para ser o homem mais conhecido de todo Israel, eu repito, é porque embora hoje saibamos quem ele é, em seu tempo cada um tinha uma perspectiva acerca da identidade dele. A exemplo disso, para Pilatos, ele era o rei dos judeus, foi colocada a placa em cima da cruz. Para a multidão que viu ele pregar na sinagoga de Nazaré, ele é o filho de José e ele é o filho de Maria. Para os fariseus, ele era um herege. Para Lázaro, ele era um amigo. Para o cego de Jericó, ele era o filho de Davi. Nos dias de hoje, para os islâmicos, ele é apenas o profeta. Para os ateus, ele é apenas o Cristo histórico. Para a multidão, ele é Jeremias, Elias, ou um dos profetas. Para alguns, no dia de hoje, ele pode ser uma porta que precisa se abrir, uma cura que precisa chegar, a solução para um problema que se instaurou. Só que certa vez é o próprio Cristo que vai olhar para os seus discípulos e perguntar: eu sei o que eles pensam sobre mim, mas e vocês? Para vocês, quem eu sou? É nessa hora que vai se levantar um pau de Pedro e vai dizer: eu sei. Jesus pergunta: e quem eu sou? Ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer que quem revelou não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus. Sendo assim, nesse tempo, nesse momento, ele já é alguém extremamente conhecido. Embora vivamos em uma geração que paga a qualquer custo para receber reconhecimento, fama, ser conhecido, existe algo que o reconhecimento esconde. Existe algo que a fama irá esconder. Pergunte o quê? Perseguição. Porque para todo aquele que cresce, junto com todo o crescimento, vem um alvo nas costas.
Toda pessoa que cresce uma hora será perseguida. Toda pessoa que cresce uma hora será traída. No caso de Jesus, Pilatos percebeu porque ele estava sendo perseguido. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus que Pilatos ele vai olhar para os fariseus e entender: eles o perseguem por inveja. Inveja porque Jesus está curando e o chefe da sinagoga não cura ninguém. Inveja porque Jesus está arrastando multidão e outros não estão. Paulo está deixando claro que esse dia foi o dia que não foi o dia que se manifestou sinais, mas foi o dia qual ele foi traído. Os evangelistas revelam acerca desse dia. Mateus capítulo de número 26, Marcos capítulo de número 14, Lucas capítulo de número 22. Os evangelistas não falarão apenas da ceia, mas irão falar do contexto que está cercando a ceia. A Bíblia diz que eles vão para a casa de Simão leproso, e lá uma mulher vai quebrar um vaso de unguento e prepará-lo para o sacrifício, derramar sobre a sua cabeça. O evangelista João, ele é mais pontual em dizer quem é esta mulher e dizer quem cochichou, porque quando a mulher quebra um unguento, um dos discípulos vão dizer: bem que poderia vender e dar tal oferta aos pobres. Só que João ele vai ser pontual em dizer que esta mulher que ungiu a cabeça de Jesus com unguento precioso é Maria, a irmã de Lázaro. E o discípulo que falou que poderia ter sido dado aos pobres é Judas, aquele que iria o trair. E olha o que acontece com esse mesmo Judas na sequência do texto. Abre a Bíblia, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 14 ao versículo de número 16. Mateus 26, 14 ao 16. Vai aquecendo e alimentando o teu glória a Deus. Porque está escrito: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo o entregarei. E ele lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. O mesmo Judas que anteriormente falou bem que poderia vender e dar para os pobres, ele será o mesmo que irá vender Jesus. Só que o interessante é que o unguento que a mulher está entregando, segundo a cultura, vale um salário de um trabalhador por um ano, enquanto 30 moedas de prata é o salário de um trabalhador durante o mês. O mesmo camarada que reclamou da oferta que Maria estava dando Jesus é o mesmo que vendeu Jesus por uma oferta. Eu vou repetir isso daqui: o mesmo homem que estava reclamando da oferta que Maria entregou a Jesus é o mesmo que está vendendo Jesus por uma oferta. Mas o que mexe comigo é que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Pega para mim, pastor Jefferson. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Eu gosto disso daqui. Eu gosto quando ele pega o pão e diz: este é o meu corpo, este é o meu corpo que será partido por vós. Porque quando ele está dizendo este é o meu corpo, o que ele está falando é: eu sou o pão. O que ele está falando é: este é o meu corpo, eu sou o pão. Para você entender, abre a Bíblia comigo, João capítulo de número 6, versículo de número 32 a 35. João capítulo 6, versículo de número 32 ao versículo de número 35. Olha o que aqui está escrito. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu.
porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre esse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Prepara para dar um glória a Deus aqui, porque antes de ser traído ele está dizendo, eu sou o pão. Mas no dia que foi traído ele está dizendo, eu continuo sendo o que eu sempre fui. Antes de ser traído, em João capítulo de número 6, ele está dizendo, eu sou o pão. Só que no dia que ele foi traído, ele pegou o pão e ele disse, eu continuo sendo aquilo que eu sempre fui. Estou sendo traído, mas continuo mesmo. Eu imagino o diabo no quinto dos infernos pensando, agora ele muda quem ele é, agora ele sai do propósito, agora ele amaldiçoa Judas. Só que Jesus, ele se assenta na mesa, ele pega o pão e diz, eu continuo sendo aquilo que o Pai me enviou. Eu imagino ele dizendo, escuta aí, Satanás, eu sou o pão. Eu gosto disso, porque o que ele está dizendo é, a traição não mudou a minha identidade, a traição não mudou o que eu sou. Me ajuda aqui, pastor Jefferson. Eu gosto, sabe por quê? Porque ele vai partir o pão, ele quebra o pão, ó. Para mostrar uma verdade, que sendo ele inteiro ou quebrado, ele continua sendo o mesmo que ele é. Eu gosto quando ele quebra o pão para mostrar, seja inteiro, traído ou não, eu continuo sendo aquilo que o Pai me determinou para ser. Está quebrado, mas a essência é a mesma. Está chorando, mas é o mesmo. Está sentindo dor, mas a identidade é a mesma. Sofrendo, mas está no propósito. Porque entenda isso, a traição pode revelar o caráter do traidor, mas não muda quem é traído diante de Deus. A traição revela o caráter de quem traiu, mas não tem o poder de mudar o coração de quem foi traído. Não tem o poder de tirar do propósito quem foi traído. Eu estou pregando para alguém que já passou por dores, já passou por choro. Só que a resposta do céu para alguém essa noite é: não mude quem você é, não troque a identidade. E eu te pergunto, você me responde. Eu pergunto e você vai me responder. O pão inteiro, irmão, sem ser quebrado, sem ser partido, sem ser cortado, ele te alimenta, sim ou não? Inteiro. Só que quando você parte ele, quando você corta ele, quando você quebra ele, ele continua te alimentando, sim ou não? É Jesus nos ensinando que estando ele inteiro ou quebrado, ele não deixou de cumprir o propósito que Deus determinou. Eu sei que nessa noite eu estou pregando para alguém que já foi traído. Eu sei que estou pregando por alguém que já foi moído, rejeitado, passou por perdas e decepções, mas o céu me trouxe aqui para dizer para alguém: você pode ter sido moído, você pode ter sido quebrado, mas o grito de Deus essa noite é: não perca a sua identidade em Deus, não perca. Porque o momento não pode definir a sua história. Você pode me ajudar a pregar na noite desse dia? Pegue na mão desse crente que está ao seu lado. Aperte a mão dele até ele dar aleluia. Fala para ele: o momento não define quem você é. Podem ter te quebrado, te traído, ter partido, mas se mantém o mesmo, na mesma posição, no mesmo lugar.
Deixa eu te dizer, o diabo pensou que no propósito, que no luto iria te tirar do propósito, que ele iria tirar da mesa você no dia da rejeição, que você iria chutar o pau da barraca, porque você se feriu e te machucaram, mas para vergonha do inimigo, irmão. Primeiro domingo do mês de maio, você está na mesa do Senhor, vai comer do pão e beber do cálice, e vai dar glória a Deus no culto, porque Ele não te tirou do lugar que Deus te plantou. Na noite que foi traído, Ele tomou o pão para mostrar: fui traído, mas a identidade e o propósito são mesmo. Ele parte o pão, e eu gosto disso daqui, desse contexto, e eu já falei isso daqui. É porque a mesa da ceia tinha muitos elementos, irmãos. Só que ele vai escolher justamente o pão. Eu falei isso daqui mais cedo. Ele poderia, Lucas, pegar o cordeiro e dizer: eu sou o cordeiro que foi morto. Só que ele pega o pão, porque nem todos da casa de Israel talvez teriam a necessidade de ter um cordeiro. Tanto que dentro das ofertas que Deus entregou a Moisés nos mandamentos, Ele institui várias ofertas. Para quem era mais abastado, mais bem financeiramente, animais de grande porte, colheiro, bois. Para quem não tinha condições, animais de pequeno porte, como uma rolinha. Para outros, farinha, grãos. São várias ofertas. Então, sendo assim, se ele pega do cordeiro para dizer: eu sou o cordeiro, não estaria errado. Porque o próprio profeta diz que como cordeiro mudo ele foi o matador. Só que ele pega o pão, irmão. Ele pega o pão para tipificar quem ele é. E nós sabemos que ele pega o pão e parte dizendo: encha o meu corpo. Tipificando o corpo que seria moído, que receberia dos açoites, que tomaria as pancadas, que receberia coroa de espinhos, que seria cuspido e torturado. Mas quando ele pega o pão e diz: eu sou o pão, ele não está falando isso apenas para ter concordância com aquilo que ele havia falado no passado, mas é porque o pão não mostra uma realidade. É que o pão sempre foi um alimento acessível. Talvez nem todos na casa de Israel teriam a condição de ter o cordeiro, mas em toda a casa havia o pão. Era Cristo demonstrando, primeiro, que o sacrifício não era apenas para um, era para todos. Que a presença dele não era inacessível para alguns, mas era acessível a todos. Porque desde a antiguidade, o pão é um dos alimentos mais comuns na ceia. Dentro do período bíblico, existiam os pães de trigo e os pães de cevada. Pães de cevada era a família menos bem-sucedidas. A exemplo disso, o menino que entregou 5 pães e 2 peixes, provavelmente a casa dele era uma casa necessitada. O pão era de cevada, mas era pão. Não obstante dessa realidade, nos dias de hoje o pão está em qualquer mesa, irmão. Deus já me deu o privilégio de pisar em alguns lugares, em alguns países. Em 2018 eu fui pregar na Argentina. Quando eu cheguei lá, culinária diferente. Só que na mesa tinha o pão. Eu tive a oportunidade de almoçar na Palestina. Quando eu cheguei lá, o pão não era igual esse. Era sem fermento, mas era pão. Em Israel, eu não encontrei nas balcões do restaurante carne de porco por causa da cultura. No café da manhã tinha queijo, mas não tinha presunto, mas tinha o pão. Quando nós moramos na Inglaterra, existia coisas que era difícil de achar. Era difícil achar arroz e feijão, só em mercado árabe, mas em todo mercado tinha o pão. Porque o pão ele é acessível para todos e para qualquer cultura. É Jesus dizendo: eu sou acessível a todos.
O meu sacrifício é para todos. Era Jesus dizendo: a minha presença está acessível para o rico, mas a minha presença também está na casa do pobre. A minha presença se faz real na Europa, mas também se faz real na América do Sul. A minha presença é acessível para o branco e para o negro. A minha presença é acessível para quem anda na Mercedes de 46 lugares, mas também para quem anda no carro importado e blindado. A presença dele é real e acessível para todos. Você quer uma notícia aqui essa noite? Você só sai sem a presença dele se você quiser. Porque a presença dele e a glória dele está disponível para todos. Quando ele deu o grito no madeiro, dizendo: Tetelestai, o véu do Santo dos Santos se rasgou de cima para baixo. Era Deus dizendo: a glória que apenas o sumo sacerdote sentia no passado é a glória que eu libero para a igreja no presente. Ele é o pão. Só que vai acontecer algo que mexe comigo, porque o texto diz que agora ele vai pegar o cálice, o vinho, que aponta para o sangue dele, que verteu no madeiro. Isso daqui é algo até mais profundo do que o pão, porque o vinho, a gente sabe que ele é extraído do produto da vide, da videira. Ele vem da uva. E todos nós sabemos que para a uva dela ser extraída o vinho, existe um processo que precisa ser tomado. A uva ela é extraída, bonita, bela, colhida, e é lançada num lugar por nome de lagar, a qual ela será pisada, moída. E seja sincero, irmão, lá em casa acontece, eu creio que na sua também, quando você pega aquela bandeja de uva e uma saiu e ficou murcha porque não está conectada às outras, você nem come. Ela sim que a colhida é bela, mas quando ela é pisada, a beleza não é mais a mesma. Acredito que Isaías, ele está falando isso quando diz: ele foi desprezado, rejeitado, não havia beleza, ele foi moído. Só que seja sincero, e não precisa conhecer para saber, uma garrafa de vinho, ela é mais cara do que uma bandeja de uva, porque às vezes o processo que nós vivemos nos torna mais valiosos. Às vezes é necessário ser pisado e amassado, para que o processo venha nos aperfeiçoar e nos fazer coisas melhores. A Bíblia diz que ele vai pegar o cálice e vai dizer: este é o meu sangue. Jesus, ele está pegando o cálice e dizendo: este cálice, ele representa o meu sangue. Isso mexe comigo por alguns pontos. Primeiro, é que o produto da vide, a uva e o vinho, em toda a Bíblia, nos contextos anteriores, apontam para alegria. Só que agora Jesus, ele está pegando e está dizendo: esse daqui é o meu sangue. E para quem é de Bíblia sabe que sangue na Bíblia aponta para a vida. Sangue na Bíblia é o quê? Vida. O que Jesus estava dizendo quando ele pegou o cálice e disse: este cálice é o sangue da nova aliança. O que ele está dizendo é: eu estou entregando a minha vida para você ter vida. Eu estou entregando o meu sangue para que através do meu sangue você tenha vida. O nome disso é transfusão sanguínea, irmão. Abra a Bíblia, Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12 ao versículo de número 17. Romanos capítulo 5, verso 12
ao versículo de número 17. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Segura o versículo de número 12 que eu preciso explicar. O que Paulo está dizendo aos Romanos é: através de um homem, Adão, a humanidade conheceu o pecado. E através do pecado, a morte entrou. Através do pecado, todos pecaram. A Bíblia diz que a nossa natureza, ela é tendenciosa ao mal. Você pode hoje estar bonito, cheiroso, com o cabelo esticado, com a tua melhor roupa. Por trás disso daí, tem uma natureza que é inclinada ao mal. Por causa de um homem por nome de Adão, que através dele o pecado entrou. Versículo de número 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é: por um homem o pecado entrou e a humanidade foi corrompida. Pelo primeiro Adão a humanidade conheceu a morte, mas por um homem que é Cristo Jesus, o segundo Adão, que nele não tem pecado, a graça chegou e fomos perdoados e justificados. Olha o que o texto diz: por um homem o pecado entrou. Por um homem, o pecado se infiltrou na humanidade. Adão foi criado à semelhança de Deus. Mas depois do pecado de Adão, a humanidade nasceu semelhante ao pecado que Adão cometeu. E tem um detalhe: só pode entregar a vida quem não passou por esse acidente chamado pecado. Eu disse que isso daqui é uma transfusão sanguínea. Quem aqui já doou sangue sabe que quando a gente chega para doar, é maior do que uma entrevista de emprego. A pergunta que faz é: você está doente? Usa drogas? Está tomando algum tipo de medicamento? Passou por algum acidente recentemente? Perdeu muito sangue? Tem algum problema com alguma doença sexualmente transmissível? E por que é feito todo aquele questionamento? Porque não pode doar vida quem está doente. Não pode colocar de pé quem está caído, quem está prostrado. É por isso que Jesus, ele vai nascer da semente de Deus. Porque se ele nasce do coito de José com Maria, ele seria semente de Adão marcado pelo pecado. Mas como ele nasceu do Espírito, era Deus cortando. Daqui para lá quem nasceu foi segundo a semelhança de Adão.
mas daqui para lá quem vir será justificado pelo Filho de Deus que não tem pecado. Só poderia entregar a sua vida quem não passou pelo acidente chamado pecado. Jesus, ele pega o cálice e diz: este é o novo testamento no meu sangue. É ele dizendo: eu entregarei a minha vida para você ter vida novamente. Você pode me ajudar a pregar, irmão? Fale para alguém que está do teu lado: o que você merecia era a morte. Perdoe, é culto de ceia. Eu preciso te dizer a verdade. Eu sei que você se empequerequetou, veio bonito, perfumado, só que eu preciso te dizer isso. Fale para alguém: o que você merecia era a morte. Você nasceu marcado pelo pecado, só que Cristo Jesus no madeiro teve seu corpo partido e quebrado, seu sangue foi vertido, morreu na sexta, mas no terceiro dia ele ressuscitou para te dar vida novamente. Quando ele diz: esse é meu sangue que eu estou entregando, eu imagino, é como se fosse no mundo espiritual, a gente entrando numa sala de medicação do hospital. Eu imagino que a sala de transfusão, Rafael, é Deus falando: coloca o braço aí, contaminado pelo pecado. Eu vou te dar uma dose do meu sangue que vai te purificar. Ah, irmão, como você chegou diante de Jesus quebrado, arrebentado. Teve um pastor que falou que alguns estavam no colo do Saci, irmão. Que coisa estranha. Todo quebrado. Sociedade não dava nada por alguns, com a vida de cabeça para baixo. Só que você passou por uma transfusão sanguínea do céu. Porque Cristo te lavou com o sangue dele. Aquilo que estava morto, ele pegou do monturo do lodo, do charco de lodo, e colocou de pé novamente para a glória do nome dele. Era Cristo dizendo: receba do meu sangue para ter vida, receba do meu sangue para ter vida, receba do meu sangue para ter vida. Este é o meu sangue, esse é o meu sangue. Só que Paulo, ele não vai concluir dizendo que a ceia é apenas para olharmos para o passado, para o sacrifício que foi realizado. Mas ele também ele diz que a ceia aponta para olhar para o futuro. Porque tem muita gente que acha que levantar a mão na igreja e vir no altar, irmão, zerou o game. E vive a vida cristã como se não houvesse nenhuma responsabilidade. Só que Paulo, para finalizar, ele diz assim, ó: e anunciais a sua morte, até que venha. O que ele está dizendo é: o sacrifício foi perfeito, mas não acha que acabou por aqui. Porque aquele que morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, um dia ele voltará para buscar a sua igreja. No abrir e fechar de olhos, estaremos com ele na eternidade. O que ele está dizendo é: anuncia, vai comer do pão, beber do cálice, lembra do sacrifício. Mas não se esqueça que ele também voltará. Lucas vai fechar com uma parábola, e eu queria ler, mas eu não tive tempo na manhã e nem vou ter agora à noite. Lucas capítulo de número 14, versículo 15 em diante, ele vai falar acerca da parábola do grande banquete. Eu gosto, porque Jesus, ele vai dizer, ó: o reino do céu é semelhante a isso aqui. Porque o homem poderoso, ele vai preparar um banquete e vai mandar os seus servos anunciar aos convidados. Quando recebe o convite, estou dentro, estamos lá, estamos juntos. Só que no dia que a ceia vai ser servida, no dia que o banquete está à mesa, o servo volta para dizer:
o banquete está preparado. O meu Senhor preparou a festa e o banquete. Aí não é eu quem digo, é a Bíblia quem diz. Aqueles mesmos homens vão dizer assim: estou muito ocupado, comprei um cavalo, vou visitá-lo. Ele vai bater na porta de outro e vai dizer: o meu Senhor, Ele já preparou o banquete. Ele vai dizer: não, me casei, não tenho tempo de ir para o banquete. Se fosse nos dias de hoje, ele iria bater na porta de alguns crentes. A mesa está posta, o banquete está preparado. Alguém iria falar: estou ocupado demais para ir para o banquete. O tempo esfriou demais para eu ir para o banquete. Só que a Bíblia diz, o ministério de louvor pode vir, que o servo vai falar para o Senhor que ninguém quis vir. Só que ele fala: passa nos becos e vielas, passa no lugar que existem pessoas que foram desprezadas. Pode trazer, traz manco, traz cego, traz gente quebrada. Eu imagino alguém chegando todo arrebentado e o banquete preparado. E posso te dizer uma verdade: esses mancos, quebrados, que não mereciam receber o convite, sabe quem é? Olha assim, ó, faz assim, ó. Eu, você, porque a gente chegou assim diante da presença do Senhor, torto, caído, quebrado, arrebentado, mas para a glória de Deus, Ele já havia preparado um banquete. E a Bíblia diz que na eternidade uma mesa será preparada, as bodas do Cordeiro serão preparadas, e aqueles que estão com Ele, que participam do seu corpo, que estão à mesa com Cristo, se alimentarão com Ele na eternidade. Perceba o que Paulo está dizendo para encerrarmos: Ele é o pão, porque no dia que foi traído, Ele não mudou a sua identidade, Ele não deixou de ser aquilo que Ele era, Ele é acessível. O cálice é o sangue, porque Ele entregou o sangue dEle por amor de nós. É transfusão sanguínea do céu para a terra. Só que Ele também diz que não para por aqui, irmão, que Ele vai voltar, e Ele vai buscar a sua igreja. E a pergunta que eu faço para encerrarmos é: como você está? A pergunta que eu faço para encerrarmos é: você está preparado para ceiar aqui ou você está preparado para ceiar lá? Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Enquanto o ministério de louvor estiver adorando, eu te dou a oportunidade de você orar no seu lugar. A Bíblia diz: avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero te dar a oportunidade de você orar, de você buscar o Senhor nessa hora. Enquanto o ministério de louvor estiver adorando, você faz essa alta reflexão com o Senhor. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar, em
nada